Olá, boa noite. O ND de hoje fala sobre saúde. Nosso tema é emagrecimento. Perder peso não é fácil e muitas pessoas buscam cada vez mais alternativas que funcionem e que ajudem no processo de emagrecimento. E justamente aí que entra a terapia ortomolecular. E sobre esse assunto eu converso hoje com o Dr. Alberto Santini, especialista na área. Boa noite, doutor, bem-vindo. Bom, prazer estar com vocês mais uma vez, para esclarecer um pouquinho mais sobre a terapia ortomolecular, que a gente chama também de oligoterapia aqui no Brasil. Explicar então um pouquinho para os nossos telespectadores o que é essa terapia. Bom, a terapia ortomolecular ela se consiste numa reposição de elementos que, assim, nós trabalhamos em cima de uma química, e química você encontra através de um alimento, através do nutriente. Só que você não desgasta a sua química simplesmente só pela má alimentação. Você desgasta por diversos fatores, que é herança genética, a má alimentação, emoções, sentimentos, preocupações, a vida que eu tenho e o próprio envelhecimento. E nós não estamos, como eu disse, preocupados em repor a quantidade. Porque às vezes você pode estar usando quantidade, mas no metabolismo que não está reagente e às vezes ele não está absorvendo o que ele deveria. É como jogar muitas sementes boas, às vezes num terreno que não está muito bom. A nossa visão é pequenas partículas, são pequenas partículas que produzem reações bioquímicas nas enzimas para que o metabolismo queira começar a reagir, tanto no âmbito físico quanto no âmbito emocional. Quer dizer, é quase que molécula certa no lugar certo, é isso? Nós temos que pegar tudo aquilo que enfraqueceu desde quando você nasceu até hoje, mas não pensando em devolver a quantidade, porque a quantidade, existem super substâncias boas que são ricas em diversos tipos de nutrientes, que vão de A a Z, nós comemos isso no alimento, mas como eu falo, nós não desgastamos só por essa condição, são por diversos fatores. Então, eles são catalisadores dessas pequenas partículas. Eles transformaram a quantidade em menos de 1, 0, algo. Só que ele ficou pequenininho, só que ele ganhou numa reação. Então, catalisar é produzir reações. Então, ele produz a reação bioquímica nas enzimas para o metabolismo reagir por si só. Ele é um reagente, como se fosse um aditivo de um combustível. E emocionalmente a pessoa se sentir melhor. Eu até comparo o tratamento como se fosse o adubo de um terreno de uma flor, tá? E o cloro de uma água. E nós somos 70 e poucos por cento de água. Só que numa piscina, por exemplo, você vai equilibrar um aquário, você vai colocar o cloro. Para nós, não. Nós temos elementos que enfraquecem pela nossa personalidade, pelas nossas emoções e pela parte física. Então, na verdade, a gente vai analisar o ser humano de uma forma sistêmica, né? A terapia ortomolecular sim, faz isso. É como um todo e de forma totalmente individual. Porque, por exemplo, na nossa avaliação, antigamente eu usei muito gotas de sangue, que eram analisadas em microscópio, tinha um exame que era de fio de cabelo, que muitas pessoas usam até hoje e são bons. Só que na visão de Ménitrier, que é a nossa visão, que é uma visão francesa, eles tiraram a margem de erro, vamos dizer assim. Porque o sangue, ele às vezes não mostra personalidade, emoções, sentimentos, a vida que você tem e as suas preocupações. E como é que se faz, então, um rastreio? Por exemplo, o paciente vai no seu consultório e fala que está com alguma deficiência ou está se sentindo mal? Não, eu faço exatamente o contrário. Às vezes a pessoa chega com a lista de problemas. Hoje mesmo, eu peguei um paciente com a lista de problemas. Quando ele me apresenta essa lista, a primeira coisa que eu faço é colocar ela de lado, vou ver depois, mas eu coloco ela de lado e falo para ele, vamos fazer o seguinte, vamos, através da avaliação, detectar a lista dos seus problemas através das listas de soluções que vão aparecer na avaliação. Então, nós usamos, por exemplo, um gráfico hoje que se chama mineralograma. Se chama gráfico de mineralograma, que são 2 folhas, que são várias perguntas, tá? E isso foi elaborado durante anos de pesquisas e eles foram usando assim, cada grupo de pessoa, eles pegavam 2 tipos de testes, que era o cabelo e o sangue. Só que eles foram pegando todas as pessoas e eles foram vendo que cada grupo tinha seu elemento comum que estava mais enfraquecido para cada tipo de grupo. Este elemento que enfraqueceu, ele pode estar gerando outros sintomas além da pergunta. Então vamos supor, a pergunta que eu faço é um sintoma, só que por trás dela eu tenho um elemento que enfraqueceu, que está gerando outros sintomas que eu não te perguntei, mas me aparece por trás das questões. Só que por ser questões, nós temos que imaginar que a pessoa pode ter errado alguma resposta. Eu até comento, faço a brincadeira, que às vezes o marido é convicto que é calmo e a mulher dele é convicta que ele é nervoso. Então nós vamos fazer ponto de vista, né? Nós vamos fazer uma série de questões para que isso vai virar uma matemática. Do lado das perguntas existe um gráfico e de acordo com as respostas positivas nós preenchemos esse gráfico. Depois nós somamos as colunas que vão virar vários números lá embaixo e esses números por trás deles eu tenho elementos ou elemento, pode ser um ou mais, pode ser estrutura ou um só,
que me mostra quantas vezes ele está sendo pedido nessa estatística. E eu só vou dar o que está pedindo bastante, o que pediu pouco eu descarto. Quer dizer, ver o que existe de carência no organismo da pessoa, é porque, isso? assim, as suas respostas vão virar um gráfico que vai virar uma matemática e essa matemática vai virar uma química. Só que quando eu começo a explicar para a pessoa, eu não conto de qualquer forma. Ele vira como se fosse uma árvore genealógica. Tipo, essa carência, que gerou essa, é como se fosse o pai, o filho, o neto e o bisneto, vamos dizer assim. E eu coloco numa condição de personalidade emocional e físico. Porque às vezes eu posso pegar vários tipos de pessoas que têm o mesmo sintoma, só que são pessoas diferentes. Por exemplo, o emagrecimento. Às vezes uma pessoa quer emagrecer, mas ela é do grupo que enfraqueceu o silício no metabolismo. Ela é um grupo de uma personalidade ativa, impulsiva, ansiosa, agitada. Meu grupo é esse. Quero para ontem. Tá? Então, mas o primeiro exame, então, a ser feito para a gente começar a conversa o gráfico de mineralograma. Através dessas questões, que nós vamos chamar, é um questionário que chama gráfico de mineralograma, que após responder todas essas questões, essas respostas vão virar uma estrutura química, que aí eu inverto a situação. Eu começo a contar para a pessoa o porquê que eu vou tratá-la pela personalidade, emoção e físico dentro da estrutura que me apareceu. Porque existem grupos, por exemplo, personalidades. Eu enfraqueço o silício pela minha personalidade, é uma tendência minha. Então eu sou um grupo mais ativo, impulsivo, ansioso. Tem um outro grupo que enfraquece mais zinco, manganês e cobre. Ele já é um ativo pensativo. Eu sou um ativo impulsivo. Às vezes eu me arrependo por fazer rápido demais, mas às vezes outro grupo se arrepende por pensar demais. E não existe o melhor grupo, é viva bem dentro do que você é. Nós não queremos mudar as pessoas, nós queremos que elas vivam bem dentro da própria personalidade. Tem o outro grupo que, por exemplo, pelas emoções, ele engorda ou emagrece pelo emocional. É normal acontecer isso. Então, por exemplo... Precisa controlar, então, mas tem uma explicação. questão. Por exemplo, emoção, existe lítio. Lítio é um elemento químico que enfraquece pelas nossas emoções. Só que, normalmente, ele anda junto com o selênio, que é tireoide, glândulas e hormônio. Então, esse grupo, por exemplo, pelo emocional, às vezes ele começa a engordar, ou emagrecer, ou baixa libido, TPM, menopausa. Você vê que na menopausa existe uma alteração hormonal, selênio, que mexe com lítio, que é emoção. Uma TPM, às vezes acontece a mesma coisa. Existe um grupo que a gente chama de grupo anérgico, não alérgico, anérgico, onde enfraquece 3 elementos que são chiques. Eu falo que se nós dessemos em barras, as pessoas iriam ficar felizes. Que é o cuprum, aurum, argentum, que é cobre, ouro e prata. Que eu tive uma carência grupo dessa. Caro esse, né? Inclusive, eu estou nessa área por causa dessa estrutura, porque ele está relacionado a emoções de baixo nível, que pode ser angústia. Porque quando a gente fala assim, uma depressão é qualquer coisa que te jogue para baixo. Então, eu posso ter depressões grandes ou pequenas. Vamos supor que eu tenho uma rua cheia de buracos. Só que cada buraco der um nome. Pode ser uma angústia, uma tristeza, melancolia, desânimo, medos, apatia, insegurança. Então, nós temos que detectar a personalidade, o tipo de emoção que vai mostrar qual é o tipo de emoção que está incomodando mais a pessoa. Porque emoção nós vivemos todas, mas a partir do momento que ela começa a atrapalhar a sua vida, aí já é caso de pensar em tratamento. Okay. No próximo bloco a gente continua a falar sobre terapia ortomolecular, mas antes eu tenho um recado para você. Agora o papo é com você, meu amigo pintor. A gente sabe que é você quem deixa a casa uma verdadeira obra de arte, que você detesta qualquer risco na pintura. E risco de vida? Acho que você também não gosta, né? A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. Na habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Na obra, os fios, a rede elétrica podem ser um grande risco para a vida, para a sua e de seus companheiros. Por exemplo, o cabo extensor do rolo de pintura, aquele metálico, é um grande condutor de energia e nem precisa encostar nos fios para levar choque. É só chegar perto. Não encurte sua vida por causa da extensão do cabo. Quer outros exemplos? Andaimes, ferramentas, objetos metálicos e, óbvio, a falta de atenção podem causar o pior. Fique esperto, fique vivo. Você é um guardião da vida. Acesse chegadechoque.com.br e descubra outras dicas de segurança.
Chega de choque, uma causa da CPFL Energia e de todos nós. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é terapia ortomolecular e eu converso com Alberto Santini Filho, especialista na área. Doutor, o senhor estava falando sobre os grupos de personalidade que são analisados nessa técnica, porque nós temos que detectar, para cada tipo de tratamento, qual é o tipo de pessoa que nós estamos lidando. Então, existem os grupos que a gente chama de alérgicos, são pessoas que têm tendências a alergias, não é uma obrigação, mas é o que enfraquece, por exemplo, que eu falei, meu exemplo do silício, que é o ativo impulsivo, ansioso. Tem outro grupo que baixa zinco, manganês e cobre, já é um grupo ativo pensativo. Existe o grupo que, pelas emoções, engorda ou emagrece, que é o grupo que nós chamamos de distônico. Existe o grupo anérgico, que eu falei que são as joias, que é o cobre, ouro e prata, mas que geram angústias, tristezas, melancolias, desânimos, medos, insegurança. Só que você vê, nós não conseguimos separar a Terra da atmosfera. E o ser humano, para mim, nós não analisamos só como uma parte física, porque nós temos matéria, energia e consciência. Por exemplo, eu penso na comida e salivo minha boca, nem por isso eu tenho um problema nas papilas. Sim. Então, para cada tipo de emoção, existe um problema físico, e para cada problema físico pode gerar um problema emocional. Porque às vezes a pessoa fala, mas tudo começa pelas emoções. Às vezes não. Eu peguei um caso outro dia de um assalto em São Paulo, que a pessoa infelizmente ficou paraplégica por causa que o bandido deu um tiro nele, sendo que ele já tinha entregue inclusive a carteira. E ele entrou numa depressão profunda por causa da parte física. Então, por isso o que eu falo, físico que foi o gatilho, não nesse dá para caso. separar. É como analisar como um todo. Eu estava comentando do grupo anérgico, que é emoções de baixo nível. Existe uma correlação, às vezes com problemas respiratórios, digestivo, intestino e gases, pele, unhas e cabelos. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. Se eu me chamasse emoção e fosse te bater, eu posso bater no seu estômago, baço, pâncreas, rim, fígado e bexiga. Mas eu posso apertar o seu coração e eu posso estrangular o seu pescoço. Então, você vê que às vezes a pessoa quando quer gritar de medo e às vezes não consegue. Né? Então, é normal quem tem a síndrome do pânico, inclusive depois posso comentar que eu estou nessa área por causa disso. Eu tinha sintomas que não apareciam em tipos de exames laboratoriais nenhum. Só que eu sentia sintomas totalmente, sentia como se estivesse tendo um ataque, vou morrer, só que nem desmaiava. Quando a pessoa vai no seu consultório, por exemplo, pedir ajuda, ela vai, de repente, com alguma queixa, tem uma dor na barriga. Tá. Como é que é feito? O senhor descarta essa informação? A primeira coisa que eu falo é para a pessoa não me contar os motivos que trouxe. Eu vou querer descobrir ele pela estrutura química que tem que me mostrar aquilo. Ok. Tá? Eu tive um caso outro dia, que foi um caso que eu já comentei, inclusive em outro programa do canal de vocês. A menina, 28 anos, chegou no instituto por um problema de estresse que ela viveu no último ano. Estava muito estressada. Só que quando eu comecei a fazer aquelas perguntas todas, e aquilo virou vários números, que virou uma química, eu tenho uma matemática que é assim, de 0 a 3 pontos na somatória, a pessoa está num grupo de equilíbrio. Quando vai de 4 a 15 pontos na coluna, a gente chama de grupo de bloqueio. Normalmente é um tratamento mais rápido, independente do sintoma ser ruim ou não. Porque às vezes as pessoas ficam muito presas ao tempo que ela vive aquele sintoma. Às vezes ela está 25 anos, 30 anos com um sintoma. Só que química, às vezes, eu falo que às vezes basta um segundo para mudar a nossa vida. Do mesmo jeito que um segundo pode nos causar um problema que dure por muito tempo. Tá? Então, 4 a 15 o bloqueado. Quando vai de 16 a 20, a gente chama grupo de desequilíbrio. Já é um tratamento mais demorado, a pessoa normalmente tem que vir semanalmente e não entre 10 e 25 dias. E tem um grupo que quando passa de 21 pontos, a gente chama de fora de padrão. Normalmente existe uma doença grave por trás dela. Só que eu não consigo muitas vezes saber qual é a doença. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema digestivo, pode ser várias coisas. Às vezes a pessoa vai ter que fazer tipos de exames com especialista para descobrir. Existe, então, essa ligação da terapia ortomolecular com a medicina? A terapia ortomolecular, ela não impede nenhum tipo de qualquer tipo de tratamento. Ela pode ser um complemento, na verdade. Uma complementa a outra, Sim, né? é aí que está. Coisa que o Brasil não está muito acostumado a fazer. Aqui eu falo que os conselhos brigam entre eles quando eles deveriam se juntar mais para tratar as pessoas. Por exemplo, a menina tinha um problema lá que é acima de 21 pontos, fígado e coração. Mas para mim, 21 pontos para cima já é uma doença que provavelmente é grave. Ela tem 1 ano de tratamento comigo, tendo que vir todas as semanas. Só que eu não assustei e pedi que ela procurasse o especialista. Olha, eu gostaria de saber, porque está com uma pontuação alterada, tudo 21 pontos para cima. Expliquei para ela. E ela foi. Deu hepatite C e doença de Chagas. Né? E ela veio lá porque estava estressada, nem sabia que tinha essas doenças. Nem sonhava, né, com essas doenças. Tem outro caso, por exemplo, de um senhor que fazendo quimioterapia,
ele não reagia bem à quimioterapia, ele ficava com efeitos colaterais terríveis e problemas de pele, estava ficando com bastante problema de pele. Nós começamos a equilibrar o terreno metabólico com os oligoelementos, ele começou a reagir à quimioterapia e a pele melhorou. Então, eu falo que a técnica nossa não impede, pelo contrário, ela associa outros tipos de tratamentos se houver a necessidade. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a terapia ortomolecular. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é terapia ortomolecular. Eu converso com o Dr. Alberto Santini Filho, especialista na área. Doutor, como é que a terapia ortomolecular ajuda para quem quer emagrecer? Tá, como eu estava te explicando, assim, a nossa visão é assim, seja por fora o que você é por dentro. Então, você quer estar bem por fora, mente equilibrada, que é o emocional, metabolismo reagente, e a fora tem que ser uma consequência disso, tá? Durante a avaliação vai aparecer, por exemplo, normalmente uma pessoa que esteja fora do peso pode dar carência de alguns elementos, como selênio, que é tireoide e glândulas hormônio, manganês cobalto, que também pega glândulas endócrinas, pode ser iodo, que também é tireoide e glândulas hormônio. Só que nós vamos ter que montar essa estrutura do emagrecimento, que também pode ser silício, selênio, zinco, níquel, cobalto. Zinco, níquel, cobalto, às vezes é compulsão de alimentos. Às vezes, quando desejamos combater o amargor da vida, a compulsão por doces e alimentos aumentam. Nós queremos... Quer dizer, tem uma explicação, então, para quem não vive sem o doce, sem o chocolate? Tem, existe uma lógico. Explicação química para isso? Sim, com certeza. E vai mostrar. É que tá. E na explicação da avaliação, eu vou contar para a pessoa. Inclusive, você está com uma carência de alguns elementos que ajudam no seu emagrecimento, na reposição. Só que eu também tenho que ser honesto com a pessoa, porque eu não posso chegar assim, ó, você vai fazer o tratamento e vai emagrecer durante. Porque a nossa visão não é o emagrecer durante, é esteja equilibrado para conseguir o seu resultado. Porque muitas vezes você... Para que se mantenha assim o resto da vida. Porque é que assim, você quer ganhar uma corrida, você é um piloto de Fórmula 1, só que você tem que equilibrar primeiro o carro, fazer todos os testes, para aí você correr, fazer a sua corrida e chegar vencedor no final. Então, o nosso objetivo não é o enquanto eu vou emagrecer tipo, nesse momento. Existem grupos que são incríveis. Casos, como já tive vários depoimentos, uma senhora teria 14 quilos em 40 dias. É normal? Não. Ela era totalmente químico o problema. A partir do momento que ela começou a ter a reação, ela começou a emagrecer. Como às vezes tem pessoas que nem querem emagrecer tanto e emagrecem, porque é químico. E isso não pode dar um problema físico? Não, porque esse o oligoelemento... muito rápido? Não, porque o oligoelemento, ele na verdade, por ser uma micropartícula, nós chamamos de massa condutora pequena. E a nossa é uma pequena massa de condutora. Só que a nossa reposição não é por via oral, ela é feita por via derme. Ele absorve pela segunda camada da pele. Do mesmo jeito que existem os gels hormonais, tá? Nós temos um tipo de uma loção e de um gel que a pessoa usa em casa. Ele é feito para chegar na segunda camada da pele. Só que ele, por ser uma massa condutora pequena, ele tem que ser aceito pelo seu metabolismo. Então, se o metabolismo não quer, ele elimina o produto e não gera o excesso, evitando a parte digestiva. Um tratamento ortomolecular é muito caro, doutor? Não, eu falo que hoje, perto do que já foi há 20 anos atrás, é muito mais acessível, porque hoje nós temos laboratórios no Brasil. Eu, inclusive, trabalho com um laboratório, uso produtos de um laboratório, que ele, embora tenha no Brasil, ele usa as bases importadas. Todos os produtos são registrados na Anvisa e no Ministério da Saúde. Hoje o tratamento ele ficou super acessível. Às vezes as pessoas ligam e perguntam quanto fica o meu tratamento. Para isso nós temos que fazer a avaliação para detectar o que será utilizado num tempo de tratamento previsto que tem um início, um meio e um fim. No começo eu analiso nas primeiras sessões a pessoa como um todo, personalidade, emoção e físico. No meio do tratamento, eu pego no meio do contexto geral, onde está pior, e direciono com elementos mais potentes. É como se fosse um amiguinho mais forte e vai ajudar o amiguinho mais fraco. Na química nós chamamos de valência. Um exemplo, manganês cobalto ajuda lítio e selênio. Eles têm mesmas funções, só que um é mais potente que o outro. No final nós juntamos tudo. Na hora que o metabolismo não quer mais nada, eu falo, tome tudo. Aí o metabolismo ele gera uma reação. É o aditivo do combustível para aumentar a resistência, a parte imunológica e emocional. É uma grande reação química, na verdade, sim, né? E quando eu comentei no emagrecimento, tem vários fatores, que às vezes pode ser uma compulsão por alimentos, pode ser problemas assim, endócrinos. Vamos supor que a pessoa tem a hipotiroidismo, ela tem que ir no endocrinologista, às vezes vai ter que tomar Sintroid ou Tirox. Só que nós precisamos ver a química relacionada, como ela está.
Então, a partir do momento que nós equilibramos essa parte, ele reage melhor, inclusive, a outro tipo de substância, para que a pessoa tenha um resultado e não emagreça rapidamente e depois volte até pior do que anteriormente, vamos dizer assim. Agora, como é que começou a sua ligação com a terapia ortomolecular? Então, eu tive, na verdade, eu era para ter feito a área da saúde, eu resolvi no terceiro ano colegial mudar para a área do direito, porque eu venho de uma família de juristas e advogados e minha irmã tinha se tornado a juíza mais nova do estado de São Paulo. Eu entrei com 16 anos na faculdade de Direito, me formei com 21, fiz estágios desde o primeiro ano, cheguei a trabalhar no Ministério Público 1 ano e meio, assim como estagiário, depois peguei uma multinacional que teve 4 fusões, que hoje é a Ernst Young, cheguei a ser supervisor de área de ICMS lá, só que eu tive pânico, do segundo ano de faculdade até 3 anos após formado. Eu até brinco que eu fui da água benta à tarja preta, e diziam que eu ia ser dependente de substâncias para o resto da minha vida. Onde uma técnica, um dia, em 4 meses, me tirou disso, que foi a que virou minha profissão posteriormente, que eu fui estudá-la por, assim, conhecimento e fazer assim, uma caridade, pela uma espiritualidade que eu tenho. Então, eu tinha esse negócio que eu trabalho até 5h30, das 7 às 10 eu ajudo algumas vezes algumas pessoas num espaço que chamava Reviver em São Paulo. Só que aí começou a acontecer as coisas, começou a ter indicações. Aí eu optei em ficar só com essa área, eu fiz especializações na China, na França, na Bélgica, não só na ortomolecular, mas em outras técnicas também. E hoje acaba ajudando outras pessoas a saírem desse estado que o senhor viveu. Foi, assim, nós somos o grupo da síndrome. A síndrome é a pessoa que está gerando, ela está vivendo uma desadaptação a uma qualidade de vida que ela quer mudar a situação e não consegue. E às vezes ela é consciente ou não. Eu sei porque eu estou assim, eu estou passando por um momento terrível, mas muitas pessoas não sabem. Mas são as informações que o mundo nos traz hoje. O Brasil hoje, que nós ligamos à televisão, grande parte das informações não são boas. E elas vão se acumulando e um dia essa pessoa que não percebeu esse monte de informações acaba passando mal no meio de uma festa. E tem muita gente assim, né? Infelizmente. É verdade. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Tá legal. Posso deixar o site para as pessoas? Pode, por favor. Nosso site é www.santiniortomolecular.com.br. Lá tem várias informações sobre o tratamento e nossos endereços, tanto de Santos quanto São Paulo. Ok, muito obrigada, doutor. Foi um doutor. prazer estar com você. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Você fica agora com o Jornal da Band. Até mais.